1 Samuel 2, a partir do verso 27, nós vamos meditar hoje até o verso 36. Ouça com temor e tremor a palavra de Deus que nos diz assim: Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais os pés aos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus há um tempo, com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ter-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas e algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu desejo para o nosso coração, Pai. Fala ao nosso coração e que não seja, Pai, simplesmente um amontoado de curiosidades sobre a cultura hebraica, que nós saiamos daqui, Pai, com sentido em nossa vida, com propósito para imediatamente já colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinar, Pai. Senhor Deus, nos lugares em que o Teu Evangelho ainda não é pregado fielmente, levanta os homens, levanta os jovens, faça, Deus, com que o Teu Evangelho chegue a toda criatura. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Eric Liddell, eu acredito que seja esse o sobrenome dele. Corredor exímio, o cara corria demais. Talvez você conheça este nome por um livro famoso, ou pelo menos pela musiquinha do filme. Eu falei um livro, né? Por um filme famoso, ou pelo menos pela musiquinha do filme. Eric Liddell era o protagonista do filme Carruagens de Fogo. Sabe a musiquinha de fim de ano? Dan, 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 dan. É esse é o cara. Esse cara tinha um jeito diferente de correr. Ele corria de um jeito que saía com a cabeça baixa assim, daqui a pouco ele colocava a cabeça para trás e todos os adversários diziam: quando o Eric Liddell coloca a cabeça para trás, já era. A gente perdeu. Eric Liddell, ele jogava de tudo. Rugby, corria, nadava. Era um esportista de verdade. Eric Liddell, então, foi representar o seu país nas Olimpíadas. Eric Liddell era o favorito para a corrida dos 100 metros. Era como se hoje em dia fosse usar em Bolt lá nos 50 metros. Não tinha para ninguém. Eric Liddell, então, recebe uma notícia. A prova dos 100 metros iria acontecer em um domingo, dia do Senhor. E entra todo o dilema na vida deste homem. E agora? Eu sou crente. Eu prometi guardar o sábado do Senhor. Eu não posso usar o sábado do Senhor para fazer essas coisas. Eric Liddell, então, toma uma decisão difícil. Todos criticando, todos falando bobagens.
Eric Liddell permaneceu firme. Houve uma chance para Eric Liddell. Ele foi convocado, então, para correr os 400 metros. Era a prova que aconteceria na sexta-feira, 2 dias antes do que ele iria correr originalmente. E uma corrida 4 vezes mais longa. Eric Liddell era conhecido pela explosão. Ele saía correndo e ninguém alcançava. Agora, Eric Liddell teria que correr, só que agora segurando, porque teria mais 300 metros à frente. Ele não era, de longe, um dos favoritos. Pelo contrário, ninguém apostava nada em Eric Liddell. Eric Liddell, então, antes da corrida, nos preparativos, se concentrando, se esticando, preparando os músculos para a corrida. Uma das pessoas da equipe técnica de Eric Liddell, então, entrega um bilhete para ele. Ele não sabe quem foi. E ele abre este bilhete. Neste bilhete, então, estava escrito: aos que me honram, honrarei. É belo isso. Eric Liddell colocou à prova a sua devoção ao Senhor. Eric Liddell, então, na sexta-feira, se prepara para correr uma corrida impossível para ele. E ele se comportou como ele se comportaria se fosse a corrida do 100. Do mesmo jeitinho. Depois vocês assistem o filme. Cabeça para frente, pega o embalo, cabeça para trás. Já era. O tema do nosso sermão hoje é: servir a Deus é. O que é servir a Deus? Este homem, então, vai nos ensinar, vai nos colocar a uma reflexão sobre como estamos servindo a Deus e a casa de Deus. Servir a Deus é. O primeiro livro de Samuel, ele começa, parece que, num sistema meio lamentoso. Os primeiros capítulos contam a saga da família de Ana e Eucana. Você vai se lembrar do Cântico de Ana. Todo final de ano a gente traz aqui, né? Sermões que anunciaram o Salvador. Qual é o primeiro sermão? O Cântico de Ana. Aí você vai lembrar do Cântico de Ana. O capítulo 2 começa a mudar um pouco a narrativa. Toda a história dos primeiros capítulos é o lamento de Ana, porque ela não poderia ter filhos. Então ela vai ao templo. Todos os anos o seu marido levava toda a sua família ao templo e ali Ana chora, é confundida com uma bêbada. E aí ela fala: não, eu não estou bêbada, eu estou me lamentando profundamente ao Senhor. Eu não quero o filho que ela queria. Mas assim vai ser. E aí nasce Samuel. E a partir do capítulo 2, o foco da escritura já não está mais na família de Ana e Eucana. Na verdade, a partir do capítulo 2 agora, o foco muda para a família do sacerdote Eli. Toda a história agora gira em torno de Eli. Eli era visto até como um homem muito bem intencionado. Pessoalmente até muito piedoso, mas um líder espiritual ineficaz e um fracasso ao governar os próprios filhos. O contraste que a Escritura traz nesta mudança do capítulo 1 para o capítulo 2 é gritante. Nós vemos como a Escritura fala dos filhos de Eli. Um pouquinho antes aí vai dizer que os filhos de Eli roubavam. Não só roubavam, os filhos de Eli agrediam, praticavam a imoralidade sexual. Os filhos de Eli, os filhos do sacerdote, os futuros sacerdotes do templo eram chamados de filhos de Belial, tanto pelo seu comportamento quanto também pela postura do seu próprio pai. Enquanto isso, a Escritura fala de Samuel. Samuel, no entanto, é identificado como aquele que crescia em estatura e em favor do Senhor. No final do capítulo 2, então, vem a disciplina que cai sobre a família de Eli. É neste texto que nós vamos meditar. Deus coloca uma disciplina dura sobre a casa de Eli. A destituição de um sacerdote é algo terrível. Quando nós perdemos um líder, do maior ao menor, é algo que machuca o coração. E que triste foi este dia.
Assim como Adão, ele tinha tudo para fazer as coisas do jeito certo. Ele tinha tudo para servir ao Senhor da maneira correta, mas ele foi desprezado pelo Senhor. A palavra de Deus vem para Eli por meio de uma pessoa que nem nome tem. Olha o verso 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, olha só, veio um homem de Deus. Esse profeta não tem nem nome. Eli já estava tanto de escanteio que nem o nome deste que veio trazer uma mensagem do Todo-Poderoso foi citado. Vem o juízo de Deus sobre Eli e a sua casa, por meio de um homem sem nome. Mas ele cumpre exatamente o que um profeta deveria fazer. Este profeta sem nome traz um discurso de julgamento. E aí você vai se lembrar de toda a Escritura, fazendo e repetindo sempre essas mesmas palavras. Assim diz o Senhor. E aí vinha o julgamento. O que a gente precisa ficar atento. As palavras de Deus, as palavras de julgamento, elas sempre são formadas por 3 momentos. Primeiro vem a acusação, depois vem o anúncio do julgamento e, por último, a condenação. Um profeta nunca chegava e inventava alguma coisa. Ele sempre dizia, você está quebrando tal lei. E porque você quebrou tal lei dessa e desta forma, assim diz o Senhor. E aí vinha o julgamento sobre aquele que recebia a profecia. E aqui a gente já desmistifica isso. Não está dizendo o que vai acontecer no futuro. O profeta sempre vai relembrar o que foi dito lá na Torá, nos 5 primeiros livros. Sempre o profeta vai estar repetindo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nunca sai disso. O profeta simplesmente relembra. Você quebrou a lei neste ponto. E porque você quebrou a lei fazendo isto, Deus vai fazer isto com você agora. Nunca há inocente num julgamento, num discurso de julgamento. Lembra quando Deus fala a Adão? Deus não chega pegando Adão, batendo nele, dando sermão. Não. Deus se lembra dos termos do acordo. Adão, vai me dizer que você comeu do fruto que a gente combinou que não era para você comer. Adão não foi pego de surpresa. Ele sabia o que não deveria fazer. Ou seja, em um discurso de julgamento, os termos do contrato sempre são muito claros, sempre visíveis. Eles estão completamente definidos. Então nós vamos ver 3 verdades neste texto. O tema, então, servir a Deus é. Servir a Deus é um privilégio. O presbítero Vitor, fazendo a liturgia, ele falou que a oração é um privilégio. A oração é servir a Deus. Quando no Éden, Deus prepara um jardim para Adão, a palavrinha cultivar o jardim é servir. Sirva-me, Adão, sirva-me cultivando, trabalhando, fazendo o que você precisa fazer. E isto deve ser encarado como um privilégio. Entre os versos 27 e 29, Deus lembra a Eli do passado. O verso 27, então, apresenta este homem sem nome e diz, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Irmãos, isso é belo demais. O Senhor, Deus, por meio de um profeta sem nome, chega a Eli e diz assim, olha, era para você estar ainda debaixo de escravidão. Era para você ainda estar recebendo chicotada nas costas. Mas não foi eu lá na casa do teu pai, enquanto vocês eram escravos no Egito? E aí a gente tem todo o relato de Êxodo 28. Deus separando uma tribo para servir a Deus e ao templo. Deus então separa a casa de Arão para o sacerdócio. E talvez a gente fique meio preso, né? Arão começou a participar de algo, a servir a Deus, quando ele se torna sacerdote, quando ele se torna o líder, o patriarca da família, que seria os sacerdotes, os levitas. Não, a história de Arão começa bem antes até do novilho de ouro. Que aí você vai se lembrar de Arão quando Moisés sobe no Monte Sinai.
E aí desce Moisés e vê o povo lá com um novilho de ouro, e a frase de Arão é clássica, né? Ah, a gente derreteu um ouro aqui, nasceu um novilho. Como se, apareceu um novilho aqui. Não, eles infringiram a lei de Deus. Muito antes disso. Antes do novilho de ouro, Arão era porta-voz de Moisés. Arão já participava, já servia ao Senhor. Que privilégio! Dentre todas as tribos, 12 tribos, ele escolheu a sua, para me servir. Você é para ser o meu sacerdote. Vocês receberam um privilégio, e o texto vai dizer, o privilégio de entrar na presença. A ideia de escravo, e não pense em escravo aqui da maneira que o Brasil enxerga o escravo. Não, a palavra aqui é servo, servo com alegria. Que privilégio é servir o Senhor. Na cultura hebraica havia a possibilidade de, no momento em que o Senhor dispensasse o servo, o escravo, ele dizia, não, o meu servo foi tão bom para mim que eu quero continuar a servi-lo. E aí então furava-se a orelha e aquela pessoa passava a ser servo, escravo de um senhor. Claro que totalmente desvirtuado o jeito que nós pensamos em escravidão hoje em dia, mas o Senhor Deus diz, Eli, você recebeu o privilégio de entrar na minha presença, de me servir. Eli, você recebeu o privilégio de subir ao meu altar, de entregar os sacrifícios dos seus irmãos, de colocar perante mim o pedido de perdão deles. Você tem o privilégio de interceder pelo teu povo. Não só isso, você tem o privilégio de queimar os incensos. A ideia de que a fumaça do incenso chega à presença de Deus. Eli, você fazia isso. Fumaça subindo, alcançando os céus. Eli, não só isso. O texto diz que Eli trazia a estola sacerdotal. A estola sacerdotal é a roupa que os sacerdotes usavam. Tinha por característica, aqui no meio, no peito, uma tábua com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Era como se aquele homem, aquele escolhido por Deus, estivesse levando diante de Deus toda a nação. E a ideia de trazer, fica estranho no português, né? Mas não é trazer, não é trazer a estola a mim, é carregar, no sentido de que, olha, quando você está na minha presença, você sim está representando todos esses, mas quando você não está no altar, você continua carregando, ou seja, as suas ações devem ser as mesmas. Você não deve ser quando você está vestido e entrando no altar, você deve ser o meu sacerdote. Que privilégio! E mais, o texto diz que não só Eli, mas todos os levitas, eles tinham todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. A gente vai falar mais sobre isso, mas os levitas, eles não recebiam dinheiro. Então, de todas as ofertas que chegavam ao templo, uma parte era para eles, inclusive a comida. E aí pensa comigo, qual comida tinha que ir para o sacrifício? A boa, a sem mancha, a não coxa, a picanha, era coisa boa. Eles tinham acesso a isso. Eli, o que mais você precisa? É isso que Deus está dizendo por meio de um profeta sem nome. Para os nossos dias, como é que a gente traz isso para a nossa realidade? Cara, eu estou tão distante, nem tem templo mais, eu sei que teve 2, derrubou, depois fez mais um, bonitão, caiu também. O que isso tem a ver comigo? Eu quero falar de facilidade. As facilidades acabam fazendo com que a nossa vida fique banal. A facilidade pega algo que é maravilhoso, majestoso, importante, prioridade na nossa vida e transforma em coisa qualquer. Hoje em dia, nós temos uma facilidade acima de todas as facilidades. O povo, antes, para chegar à presença do Senhor, precisava deste homem, de um sacerdote. Quando alguém pecava, então tinha que ir lá, levar um animal. Eli, eu pequei. Eu preciso agora que o Senhor leve isso diante do Senhor soberano. Hoje a gente tem o Espírito Santo no nosso coração. Isso facilita a nossa vida demais, né? Já pensou se a gente tivesse que pegar o carneirinho lá e passar a faca no pescoço dele? Muitos iam desistir de pedir perdão só pelo fato de ter que derramar sangue, né? Eu não vou tocar nesse bicho, não. Olha só o trabalho que dava. Hoje, por intermédio do Espírito Santo, a gente dobra o nosso joelho,
Em 2 minutos a gente pediu perdão. A gente não precisou criar animal, não precisou cuidar do animal, não precisou atravessar a cidade carregando animal, não precisou matar o animal, não precisou limpar o animal. Olha a facilidade que nós temos pelo sangue de Jesus e pelo intermédio do Espírito Santo. Nós temos acesso fácil ao Senhor, mas não considere isso banal. O presbítero Vitor falou bem aqui. Reserva esse tempo de verdade. Não é assim, pecar no atacado ou pecar no varejo e pedir perdão no atacado. A gente peca e fala assim, Senhor Deus, perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Não é assim. Isso é banalizar um privilégio que a gente tem. A gente precisa se derramar diante de Deus. É claro que o contexto aqui está direcionado ao sacerdote, mas ele é perfeitamente aplicável a todos nós. Todos nós devemos servir ao Senhor. E quando eu digo servir ao Senhor, eu não estou dizendo só dos afazeres da casa de Deus. Mas vocês já pararam para perceber como é difícil fazer as coisas para Deus? Ricardo, como é que eu meço? Como eu sei o nível do meu serviço ao Senhor? É muito fácil. Aprendi isso a duras penas. O que você faria pelo seu trabalho? O que você faria pela sua família? O que você faria por um amigo do peito? Equivale ao que você faz na casa do Senhor? Se você dedica tempo para o seu chefe, se o seu chefe, faltando meia hora para você sair, te dá trabalho para 15 dias, e você vai lá, pega, e vou fazer. E aí a gente fala, a gente precisa de uma ajuda lá na igreja, ou precisa fazer uma visita. Eita, aí voltamos lá pro Éden, né? As desculpas começam, vem que vem, e a gente até chora junto, porque é tanto lamento. Percebe que para Deus tudo é difícil? Quando o nosso chefe precisa, a gente faz. Quando a nossa esposa pede, a gente faz. Quando o nosso marido pede, a gente faz. Quando nossos filhos exigem, a gente faz. Isso é idolatria. E o problema da idolatria é que todo ídolo exige sacrifício. Aí a gente vai precisar matar alguém, porque é só assim que um ídolo se acalma. Quanta dificuldade. Ele tinha o melhor emprego do mundo. O melhor emprego do mundo ele tinha. E ainda assim ele transformou o servir em Deus em brincadeira. Ele banalizou estar na presença do Todo-Poderoso. Nós precisamos mudar o jeito de enxergar o servir a Deus. Mas servir a Deus não é só um privilégio. Servir a Deus é de fato um privilégio. A gente devia se estapear quando a gente precisa de ajuda. Quando falar assim, precisa de fazer alguma coisa para a casa do Senhor, tinha que dar briga. Lá em casa a gente acostumou as crianças, né? Chegava a hora das refeições, quem vai orar? Eu não. Gente, vocês têm que brigar é para orar, não para não orar. E serviu. Isso foi no café da manhã, no café da tarde, quem vai orar? Eu. Sabe se foi do coração, né? Mas funcionou. É essa a ideia. A gente tem que se estapear para fazer as coisas de Deus, seja o que for. O reino de Deus em primeiro lugar sempre. Mas servir a Deus também exige responsabilidade e traz consequências. Servir a Deus é um privilégio, servir a Deus exige responsabilidade e traz consequências. Do verso 29 ao verso 34, e aí a gente dá um salto e vai parar lá no verso 36. Só o comecinho do verso 29, para a gente pegar o contexto. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? A ideia aqui é ganância, é de ganância. Irmãos, tanto Eli quanto Hofni e Finés, eles já tinham o bom do bom. Eles já tinham o melhor emprego, eles já podiam comer do bom e do melhor, usavam a estola sacerdotal, eles eram os sacerdotes, os representantes de Deus na terra. Mas eles foram gananciosos. O texto diz que eles iam em busca do melhor que o povo ofertava. E é o que eu já falei, o melhor do melhor. A melhor cabra, o melhor bode, a melhor ovelha, o melhor manjar, a melhor efa de farinha, a florzinha, né, separada. Tudo do melhor. E esse povo estava indo para cima disso.
A Escritura diz que os levitas, sim, eles poderiam tirar um pouco para o seu sustento. Olha, de tudo que vocês receberem, uma parte é de vocês. É justo, vocês estão servindo a casa do Senhor, isso toma tempo de vocês, então tudo bem vocês tirarem uma parte do que vocês estão recebendo. Mas aí vem a ganância. A Escritura diz que Hofni e Finéias vinham com garfos de 3 dentes e enfiavam o garfo nas comidas e pegava. Aí o pessoal falava assim, não, espera pelo menos queimar a gordura. A ideia de, olha, eu estou oferecendo meu sacrifício, dá um tempo, deixa a gordura chegar no Senhor, depois você pega. E eles ainda brigavam, criticavam, falavam, ó, fique esperto que eu não vou pegar tudo. E era assim que eles estavam funcionando. Garfo de 3 dentes, garfo grande, pegando tudo, gananciosos. E aí talvez você pode estar pensando, mas peraí, cara, você está falando dos filhos de Eli. Eli não estava roubando ninguém, era o sacerdote. Ele está ileso disso daí. De jeito nenhum. Eli se aproveitava do roubo dos seus filhos. Olha lá o verso 29, o finalzinho do verso 29, a gente já leu. Finalzinho mesmo. Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo. Eli, vou adiantar já, né? Ele morre, ele cai da cadeira. E segundo alguns estudiosos, ele justamente cai porque estava um pouco avantajado, estava comendo bem, tanto ele quanto seus filhos. Então o texto no verso 29 diz, vos engordastes do melhor. Quem estava engordando? Eli, Hofni e Finéias. Os filhos chegavam em casa com um monte de coisa roubada e ele não falava nada. Ou melhor, ele até falava, mas era tipo assim, oh, por que você fez isso? E já comendo. É isso, é por isso que vem o peso sobre Eli. Ele tinha por responsabilidade questionar os seus filhos. Olha só, quando o nosso filho chega em casa com alguma coisa que a gente tem certeza que não foi a gente que comprou, é nossa responsabilidade. Moleque, de onde você tirou isso? E aí eles são especialistas também em voltar lá no Jardim do Éden, né? Enfim, vem um monte de coisa. Mas mais do que essa responsabilidade de questionar os filhos, ele tinha a responsabilidade de afastá-los do sacerdócio. Eu aprendi muito cedo com a minha mãe, né? Ela dizia assim, corrija os seus filhos, porque se você não corrigir, um dia alguém na rua vai corrigir, você vai passar uma vergonha danada. É mais ou menos isso que está acontecendo com Eli. Eli não corrigiu, então quem corrigiu foi o próprio Deus. O próprio Deus então vem e coloca o peso, a duro peso, sobre Eli. O que se esperava era que ele dissesse aos seus filhos, olha, vocês não estão cumprindo o que a Escritura diz. Não é assim que funciona o aviso de julgamento? Olha, aquela lei que era para ser feita assim, você não está fazendo assim. Então, por causa disso, vaza. Ele tinha que ter feito isso. Olha, vocês não estão cumprindo a lei. Vocês estão. Era para fazer desse jeito, vocês estão fazendo de outro. Então, ó, acabou. Acabou. Não tem mais parte para vocês aqui em servir o templo. Pode deixar. Eu vou ter que dar um jeito. Eu vou trabalhar. Tinha que ter colocado esses meninos para correr e rápido. Mas ele tinha um ídolo no coração. Lembra que eu falei para vocês? Ídolo sempre exige um sacrifício. O verso 29 diz que ele honrava mais aos filhos do que a Deus. E aí vem o peso sobre Eli. É uma dura disciplina, mas é o correto a se fazer. A gente precisa colocar os nossos filhos nos seus devidos lugares. Entra em cena, então, a disciplina do próprio Deus. E aí eu volto à dona Terezinha. Se a gente não corrigir, alguém corrige. Se for o Deus, a disciplina pode ser mais dura do que outra pessoa na rua. Ele não fez, Deus entra em cena. A falta de responsabilidade trouxe consequências. Portanto, verso 30, quem esteve no PG viu a importância desses portantos. Portanto, então, por causa de tudo isso, aquele profeta que veio, o profeta sem nome, colocou diante de Eli a quebra dos mandamentos e por causa disso, acabou. Não vai ter mais para sua família. Dos versos 31 ao verso 34 e o salto que a gente dá aí para o verso 36 é Deus dizendo que vai eliminar a família de Eli do sacerdócio. Era o que Eli deveria ter feito. Era o que Eli deveria ter feito. Lá
Quando Davi assume o reino, Eleazar, a família de Eleazar, já era o dobro da de Itamar. Ricardo, quem é Eleazar? Quem é Itamar? Calma. Deus separa a família de Arão. Arão tinha 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Vem a descendência, Eleazar era o primogênito. Ou seja, Deus fez uma promessa a esse primogênito: olha, você vai ficar no sacerdócio à frente do meu templo perpetuamente, a vida toda. Da descendência dos levitas vai vir o sacerdote e vocês vão ficar fazendo isso a vida toda. Em algum momento da história, a escritura não diz quando, mas o historiador Flávio Joséfo, ele relata que em algum momento, ao invés da família de Eleazar seguir no sacerdócio, a família de Itamar assume. A escritura não diz o porquê. O fato é que Eli é descendente de Itamar. E aí então vem neste portanto, Deus vai tirar o braço. A escritura diz tirar o braço. A ideia de tirar o braço aqui é tirar o poder. E aí Deus começa a reduzir os descendentes de Eli. A escritura diz que não haverá velhos na tua casa. O Senhor Deus aqui já está preparando Eli para toda a lambança que os filhos dele vão fazer com a Arca da Aliança. Um pouquinho mais para frente, aqui os filisteus vêm enfrentar o povo de Israel, sem consultar o Senhor, sem nada, se achando os donos de tudo e quem manda aqui sou eu. Os filhos de Eli, então, pegam a Arca da Aliança, vão para a guerra, os filisteus tomam a Arca da Aliança, eles tomam uma lavada também, perde feio a guerra, e aí eles voltam para casa. Deus já prevê que estes meninos vão continuar afrontando a sua soberania, a tua vontade, e eles perdem a Arca da Aliança. Sem a Arca da Aliança, não tem adoração. Era assim que funcionava antes. Era ao redor da Arca da Aliança que as coisas aconteciam. Mas o texto diz que Deus diz que um dos de Itamar vai permanecer no altar. Mas olha só, o verso 33 diz que é para te consumir. Olha, um dos seus descendentes vai continuar, mas vai ser tão ruim para você que toda hora você vai ficar lembrando que eu estou acabando com a tua família. E aí entra algo importante. Como é que eu sei que isso vai ser verdade? Quando a gente estudou sobre os profetas, lembra? Como alguém é considerado profeta? Quando ele diz algo, esse algo está em conformidade com a Escritura e que o que ele disse acontece. E aí Deus fala por meio deste profeta sem nome: olha, isso vai acontecer. E para te provar que tudo isso que eu estou falando é verdade, os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Eles pecaram juntos, eles vão morrer juntos. Difícil ouvir esse tipo de coisa. 150 anos se passaram. 150 anos depois desta palavra do profeta sem nome, no início do reinado de Salomão, surge um sacerdote, Abiatar. É só nome bom para a gente pôr nos nossos filhos, né? Abiatar, descendente da família de Itamar. Ele foi retirado do sacerdócio. O último da família de Itamar. Ele foi retirado do sacerdócio porque ele se uniu a Adonias para tentar tomar o trono de Salomão. Então ele é expulso. E aí então a família de Eleazar retoma. E aí aquilo que aconteceu, que a Escritura não fala, agora volta ao normal. Porque talvez você esteja pensando, mas o texto aqui, quando a gente leu, falou que Deus disse para Eli que ia ser perpétuo o sacerdote. Entenda que esta perpetualização é para os levitas e não para só a família de Eli. Nem era para Eli estar ali. Essa é a grande verdade. Em algum momento da história houve essa mudança. A família de Eleazar então assume o sacerdócio com o profeta Zadok. E a gente precisa ir lá para a crônica. A descendência de Eli viveram os últimos tempos na miséria. Os últimos da família de Eli mendigavam o pão no templo. Eles pecaram na comida e agora eles iam passar fome. Os filhos de Eli enfiavam o garfo. Era glutonaria. Os últimos descendentes de Eli estavam passando fome. Lá em 1 Crônicas, a gente vê a descrição de tudo isso e também das descendências da família de Itamar. Aliás, lá em 1 Crônicas,
a família de Itamar já nem aparece mais. Deus, de fato, eliminou. Não havia mais sacerdotes da família de Itamar. Não servir a Deus, então, exige responsabilidade e traz consequências. Ou melhor, não servir a Deus com responsabilidade traz consequências. O que a gente faz com essa informação para a nossa vida? Não tenho nada a ver com Eli, eu não levei a arca da aliança para a guerra. Primeiro, a responsabilidade daqueles que estão à frente da obra do Senhor. Nós que estamos à frente da obra do Senhor, nós carregamos um privilégio. É um privilégio do tamanho do nosso Deus. Então a gente precisa cuidar disso com todo carinho, todo amor, toda dedicação. Nós vivemos em uma denominação privilegiada. Nós não temos um líder que manda e desmanda. Nós não temos uma pessoa dizendo o que eu mando aqui é lei. Nós não temos um papa na nossa vida. No modelo presbiteriano, nós escolhemos e nós mantemos a nossa liderança. Inclusive, a gente faz uma promessa. Nós seremos fiéis à liderança da nossa igreja enquanto essa liderança for fiel à Escritura. Olha só, é quando a liderança não estiver de acordo com o meu desejo? É quando eu não gostar da liderança? Não. É enquanto a liderança estiver de acordo com a Escritura, eu serei fiel a esta liderança. Essa é a nossa promessa. É justamente para não virar bagunça. Porque senão, se não está do meu jeito, eu não quero mais essa liderança aí, não serve. Essa liderança está se comportando conforme a Escritura? Sim. Azar o meu, ninguém mandou vir aqui na frente prometer. Agora tem que engolir e engolir seco. Devemos ficar atentos nas obrigações, sejam elas do pastor, do presbítero, do diácono, do seminarista. Pergunta, assim, Ricardo, como é que tá suas notas lá no seminário? Você não está faltando muito? Como é que tá a sua vida aí? Tem que perguntar, gente. Não só para o seminarista, não, para os presbíteros, para o pastor. O reverendo Emerson falou que todo segundo domingo vai estar aqui ministrando a ceia. Falou assim, Ricardo, quem tiver dúvida lá, pode vir mandar falar comigo. Já adianto que o reverendo Emerson é ex-soldado, tá? Ele não vai ficar lidando ninguém, não. Então, se forem falar com ele, vai ter que ir com bons argumentos. Enfim, a gente precisa cobrar a nossa liderança. Cobrar de acordo com a Escritura, não de acordo com o nosso desejo. Aí ficou fácil, né? É só cobrar da liderança. Tá gravando, né? A gente se segura porque tá gravando, depois vai para a internet, mas é a hora que a gente se lasca agora. Sabe por quê? Porque agora o sacerdócio está em você também. Deus, lá em Hebreus, diz que escolheu um povo para ser sacerdócio dele. Sacerdócio real, povo separado. Ou seja, hoje você é Eli, hoje você é Finéias, é Hofni, você é Samuel, você é sacerdote. Os homens aí caem um peso do tamanho do mundo, porque aí o templo é a tua casa e a tua família, as tuas ovelhas. Então, no Novo Testamento, na Nova Aliança, a responsabilidade cai sobre todos, com a liberdade que a gente ganha do sangue precioso de Cristo Jesus. Este peso não cai apenas sobre a liderança. Todos nós somos obrigados a prestar contas ao nosso Deus. Seria muito cômodo ficar só colocando a culpa em alguém. A pergunta que não quer calar: como está a nossa participação no serviço ao Senhor? Como está a nossa participação no serviço ao Senhor? Nós estamos oferecendo nossos dons e nossos talentos de maneira completa? Ou está sendo metadinha? Ou a gente está preparando as coisas meia hora antes do que a gente deveria aprender? Como é que a gente está servindo a Deus? Será que a gente está tendo prazer? Será que é um privilégio servir a Deus? Uma vez conversando com uma irmã que veio de uma outra denominação, ela falou assim, nossa, mas o pessoal lá brigava para lavar o banheiro, porque era um privilégio servir a Deus. Eu falei, irmã, mas a gente precisa ver o que acontece com esse povo. Como assim o pessoal brigando? Não, porque é a casa de Deus. Não pode. É isso. Essa é a nossa verdade. Ou será que tudo é pesado? Tudo é um fardo. Ah, não dá para fazer porque a mulher que o Senhor me deu, o homem que o Senhor me deu, a serpente que o Senhor botou aqui. Será que diante das necessidades da igreja, irmãos, quando eu digo igreja, eu não estou falando dessas paredes, não, estou falando da tua casa. Essa semana teve culto doméstico na sua casa? Qual é a desculpa para não ter tido culto doméstico? E a sua devocional está em dia?
Qual a desculpa para não ter a devocional? Ah, a mulher que o Senhor me deu, o homem que o Senhor me deu, a serpente. Irmãos, isso é fardo. Isso é fardo, isso não é alegria, isso não é privilégio. Te vira, coloca Deus na tua vida. É isso que a Escritura diz. Tudo está perdido então, Ricardo? Acabou para mim, porque eu acho que eu não fiz nada disso e toda vez que eu preciso fazer alguma coisa para Deus, de fato é um lamento, eu tenho que ficar acordado até tarde, eu tenho que conciliar trabalho, filho, e vai e vem. Isso não está sendo prazeroso no meu coração. Calma, calma, calma. O Evangelho não é só porrada. O Evangelho é bênção, é alegria. Servir a Deus não é só um privilégio, não é só uma responsabilidade que traz consequências. Servir a Deus é para sempre. E é por isso que a gente precisa se acostumar a servir agora. Porque se a gente se acostumar a servir agora, quando chegar na glória vai ser a coisa mais natural do mundo, fazer qualquer coisa para o reino de Deus. Se você está atento aí, a gente pulou o verso 35. Vamos voltar para ele? Verso 35. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Servir Deus é para sempre. Deus queria um serviço perfeito. Deus queria um serviço perfeito. Deus queria um sacerdote perfeito. Deus teve um que foi aceitável. Perfeição, a gente vai ver que só um. Mas, depois de tudo isso que aconteceu com a família de Eli, Deus teve um sacerdote que foi aceitável. Samuel. Lembra que mudou o foco? Passou a falar de Eli, mas primeiro Samuel fala de Samuel. Esse é o livro de Samuel. Samuel assumiu o papel depois da morte de Eli. Zadok, anos depois, lá no reinado de Davi e Salomão, também cumpriu o sacerdócio com excelência. Esses homens serviram bem. Lembra? Samuel desesperado porque o povo queria um rei, e aí Deus consola o coração de Samuel. Samuel, o povo tá... O problema do povo é comigo, não é com você não. Fique em paz, relaxa aí, Samuel. Fica comigo. Zadok também é bem lembrado por Davi e Salomão, mas o templo caiu. Caiu o templo de Salomão, depois caiu o templo que foi reconstruído. Herodes constrói mais um templo e cai também. Cai o templo. Deus queria um sacerdote perfeito, um sacerdote fiel, um sacerdote obediente, um sacerdote que serviria ao Senhor para sempre. Não tem como a gente fugir. Jesus Cristo é aquele que sobe ao altar e entrega o sacrifício perfeito, por mim e por você. Lembra dos privilégios de ser um sacerdote? Que iria ao altar, que acenderia o incenso? Pois bem, Jesus foi aquele que subiu ao altar no sacrifício perfeito. Jesus foi aquele que orou e ainda ora por nós como incenso, fumaça, suave cheiro agradável. Irmãos, Jesus no alto da cruz, olhando para aqueles homens, zombando dele, vira e fala assim: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Esse eco vem até hoje. A gente não sabe o que a gente faz, mas está lá Cristo Jesus intercedendo por cada um dos seus. E louvado seja o nosso Deus por isso. Jesus se apresentou, ou melhor, apresentou diante de Deus, não só as 12 tribos. O privilégio do sacerdote era carregar a estola, era carregar as 12 tribos no peito. Cristo Jesus também cumpriu isso. Mas dessa vez, Cristo Jesus não se apresentou a Deus simplesmente por 12 tribos. Cristo Jesus se apresentou a Deus por mim e por vocês. Cristo Jesus recebeu o seu e o meu pecado. Cristo Jesus é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. Cristo Jesus é o motivo pelo qual nós devemos acordar, dormir, trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da finança. É o motivo pelo qual nós devemos viver. Se Cristo não é a nossa motivação, para tudo. Para tudo. Se Cristo Jesus não é suficiente na sua vida, o que vai ser suficiente? Meia hora de internet, meia hora de sono, família feliz, corpo feliz. O que é suficiente para você? Nós somos seres religiosos. O Senhor Deus colocou a eternidade no nosso coração. A eternidade nunca vai poder ser ocupada por algo finito.
Jamais um carro novo, uma casa nova, uma família boa, um corpo saudável, um cabelo exuberante. Nunca esse tipo de coisa vai trazer preenchimento ao nosso coração, porque no nosso coração está a eternidade. É isso que diz lá em Eclesiastes 3, 9 e 10. Para preencher a eternidade do nosso coração é só um, e é um que é eterno. Cristo Jesus, nosso Salvador. Ao olhar para a maneira que Jesus serviu ao nosso Deus, nós devemos nos fortalecer. Nós devemos pensar na nossa motivação para fazer todas as coisas. O papel daquele que entendeu o sacrifício de Jesus no alto da cruz é se acostumar a servir. Irmãos, isso é sério. Se você entendeu o que Cristo fez por você na cruz, você precisa se habituar e se acostumar a servir. De fato, tem que brigar. Tenta com a sua família lá, tal dia é o dia da devocional, é o dia do culto doméstico. Nesse dia tem que ter briga na sua casa para ver quem é que vai fazer. Isso também é servir. E quando a gente vem para a igreja, isso também é uma realidade. Quando a gente precisar das coisas, isso deveria ser motivo de briga. Todo mundo querendo fazer as coisas de Deus. Por que, Ricardo? Por que a gente deve viver desta maneira, desejando, se estapeando para servir a Deus? O motivo é o mais bobo, é o mais simples. Quando Jesus voltar e a gente estiver com Ele na glória, o que é que a gente vai fazer durante toda a nossa eternidade? A gente vai servir a nosso Deus, seja por meio da adoração, seja por meio do que tiver que fazer lá no céu. Nós estaremos servindo ao nosso Senhor, porque Ele não vai deixar de ser Senhor. Quando a gente chegar no céu, não mudou. Não vai ser, aí, mano, beleza? Não, não tem nada disso. Continua sendo Deus. Continua sendo Senhor sobre a nossa vida. Continua sendo glória. Continua sendo majestade. Continua sendo nosso Rei. E a gente não trata um rei de qualquer jeito. Nós vamos servir ao nosso Deus. Por que eu devo servir? Porque é um privilégio. Porque tem responsabilidade e consequência. Porque é para sempre. Afinal, na glória estaremos servindo ao nosso Deus eternamente. Vamos ficar de pé? Vamos orar, vamos responder o nosso sermão. Senhor nosso Deus,